Eu tenho visto muitas pessoas criticando o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores. Muita gente que fala em CPI da Lava Toga, em impeachment de ministros do STF. Eu assinei a CPI da Lava Toga, a minha assinatura está lá. Infelizmente, ela não tem hoje as 27 assinaturas necessárias, conforme diz a Constituição Federal, que é 1/3 dos membros do Senado Federal. Mas a minha está lá. A minha assinatura está lá. Além disso, eu defendi o desengavetamento dos pedidos de impeachment dos ministros do STF. Eu fui à tribuna defender. Aliás, no meu discurso como candidato a presidente do Senado em 2019, no início de 2019, eu coloquei que, se tivesse sido eleito, eu analisaria os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Então, também defendi o desengavetamento desses pedidos. E já voltei na tribuna diversas vezes para falar sobre isso, para defender a CPI da Lava Toga, defender a investigação, que o Senado não poderia se eximir de cumprir o seu papel e também fiscalizar e investigar, e também a análise dos pedidos de impedimento, de impeachment dos ministros do STF. Mas essa tem uma questão que muitas vezes passa despercebido pelas pessoas e que precisa ser objeto de reflexão, que é a forma de indicação dos ministros dos tribunais superiores. Eu, quando entrei no Senado em 2015, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 52 de 2015, que muda a forma de indicação de ministros de tribunais superiores, que acaba com indicação política para ministros de tribunais superiores. A indicação política, ela faz com que muitas vezes o indicado fique devendo favor a quem o indicou. Se tem um presidente que as pessoas gostam, as pessoas podem até ficar felizes com o indicado. Se tem um presidente, muda o presidente, passa a ter um presidente que elas não gostam, elas podem não gostar do indicado. Então nós temos que criar um sistema que seja bom para a sociedade, independente de quem esteja no poder. Então eu propus a PEC 52 de 2015, que acaba com as indicações políticas para ministros de tribunais superiores, instituindo concurso público de provas e títulos e acabando também a vitaliciedade, instituindo mandatos de 5 anos. Aquilo deixaria de ser uma profissão e passaria a ser um serviço temporário à sociedade brasileira de 5 anos. Nós teríamos cortes muito mais isentas de influências político-partidárias. Muitos falam assim, mas o modelo brasileiro se inspirou na Suprema Corte norte-americana. A Suprema Corte norte-americana ela é apenas um tribunal constitucional. O Supremo Tribunal Federal brasileiro ele é um tribunal constitucional e também um tribunal penal. Não dá para você escolher um juiz por causa de influência político-partidária. Isso, alguns falam, mas é sabatinado pelo Senado. Sabatinado pelo Senado, então muitas vezes a pessoa fica devendo favor para o presidente e ainda para alguns senadores. Não é o melhor sistema, não é o que melhor preserva o interesse público, não é o que melhor preserva a função que a gente quer da justiça. Tem gente boa, tem gente que cumpre a sua função no Poder Judiciário com dignidade. Tem, mas não dá para a gente também aceitar esse sistema, porque tem também uma série de coisas que a gente não tem como concordar. Então, é preciso sim ter a CPI da Lava Toga, minha assinatura está lá. É preciso sim defender o desengavetamento dos pedidos de impeachment dos ministros do STF. Eu fiz da tribuna do Senado. Mas é preciso, mais do que tudo, mudar a forma de indicação de ministros dos tribunais superiores. E não só do STF, porque o projeto não é só o STF, é o STF, é o STJ, é o TCU. O TCU, então, qual é a função de um ministro do TCU? Ele julga as contas do governo.
E ele é indicado por quem? Pelo próprio governo? Que sistema louco é esse brasileiro? Então, é importante defender a PEC 52 de 2015, de minha autoria, que eu apresentei no ano de 2015 e que acaba com as indicações políticas para ministros de tribunais superiores, instituindo concurso público e mandatos de 5 anos, para que aquilo seja um serviço temporário à sociedade e não uma profissão. Para que nós tenhamos cortes isentas de influências político-partidárias e que se preocupem, isso sim, em tentar fazer justiça, tentar ser justo. Uma coisa tão simples, mas que infelizmente na justiça brasileira, muitas vezes, parece que vale mais a influência política, a influência partidária, do que propriamente se determinada coisa é justa ou não. Que o Senado vote a PEC 52 de 2015, finalmente. Já pedi diversas vezes do microfone para que ela seja colocada em votação. Até tive projetos meus apreciados, até aprovados. Apresentei 11 PECs, 51 projetos. Aprovei 6 no Senado, todos relevantes, mas nenhum que mexe com interesses organizados como esse, dos tribunais superiores, ou com gastos de parlamentares, por exemplo. Mas tenho feito a minha parte. Me orgulho dos 6 que aprovei, inclusive o do câncer, um projeto importante para a sociedade brasileira. Mas esses outros, que apesar de provocar grande polêmica, também precisam ser apreciados. Se vão ser aprovados ou não, depende da consciência dos parlamentares. É democrático, todos ali foram eleitos. O que não é justo, nem democrático, é que eles não sejam sequer votados. Isso eu não consigo aceitar. Um grande abraço, muito obrigado.